o nome do Senhor. Eu louvo ao Senhor por essa oportunidade. Aleluia. Com muita alegria eu recebi esse convite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louva a Deus por tudo que Ele está fazendo nas nossas vidas. Você crê que o Senhor marcou um encontro contigo aqui nesta noite? E se Ele marcou um encontro contigo é porque Ele tem propósito. Aleluia. Agora eu te convido a tomar uma decisão. Não aceite sair daqui da mesma maneira que você entrou. Tem coisas que só dependem de Deus, mas tem coisas que só dependem da gente. Aleluia. Que hoje seja a noite de decisão, amém? Ô glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quero estar convidando a igreja para estar lendo comigo a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 8. Para início vamos estar lendo só um versículo para a igreja sentar-se. Vamos estar lendo só o versículo de número 36, que é o versículo tema, amém? Amém, todos acharam? João 8, 36, que nos diz assim: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a igreja pode se sentar. Aleluia. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho do Homem, Jesus Cristo Nazareno, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Quando nós lemos o Evangelho de João, aleluia, nós vemos que o Senhor, Ele está discursando, fazendo discurso, fazendo milagres, aleluia. E quando nós chegamos no capítulo 8, nós vamos ver que o Senhor, Ele está fazendo um discurso a respeito da sua missão. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando nós chegamos no versículo de número 31, nós vamos descobrir que o discurso que o Senhor está fazendo é para os judeus. Aleluia. Nós vamos ver que o Senhor Jesus dizia aos judeus que criam nele. Aleluia. Mas crer no Senhor não significa que está liberto. Aleluia. Estar perto de Jesus não significa que está liberto. Aleluia. Estar onde Jesus está não significa que está liberto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se alguns judeus criam nele, outros não criam. Aleluia. Mas aqueles que creem, o Senhor sempre vai ter uma palavra. Aqueles que creem no Senhor, o Senhor sempre vai ter algo, aleluia, a dar, a fazer, a realizar. E se eu e você estamos aqui nesta noite, ainda que na posição não de Israel, mas de judeu, se nós estamos aqui é porque nós cremos nele. Aleluia. Só que não basta crer, Ele quer fazer algo muito maior. Ele quer trazer a libertação para as nossas vidas. Aleluia. E nos diz a palavra que o Senhor Jesus dizia aos judeus, aos que criam nele: se me permanecerdes em mim, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus servos. Ou seja, não apenas seja ouvinte, porque os judeus, eles eram ouvintes. Os judeus, eles liam a palavra. Aleluia. Os judeus conheciam a palavra. Mas o Senhor Jesus, Ele faz um
Aleluia. Se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Por quê? Porque a palavra do Senhor, quando ela entra em nossos corações, ela tem o poder para transformar as nossas vidas. Ela tem o poder para gerar em nós um novo nascimento. Aleluia. Mas eu preciso deixar, aleluia, a palavra entrar. Porque quando ela entra, ela gera em mim a necessidade de permanecer na palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E sereis meus discípulos. Discípulo é aquele que o Senhor usa. Já parou para pensar nisso? Você ser usado pelo Senhor para abençoar vidas? Você já parou para pensar, aleluia, que o Senhor quer te usar para resgatar vidas? Aleluia. Porque o Senhor, Ele faz essa obra nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, nunca servimos a ninguém. E como dizes, tu sereis livres? Aleluia. Somos da descendência de Abraão, nós somos da linhagem de Abraão, Jesus. E agora o Senhor chega para mim, para nós, e diz que nós seremos livres. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ter nome, ter sobrenome, aleluia, ter posição, ter título, aleluia, fazer parte da linhagem, isso não significa ser livre. O que significa ser livre é ter um verdadeiro encontro com Cristo. Aleluia. Ele nos trouxe aqui nesta noite para isso. Eu estou falando nos trouxe porque eu não quero e eu não posso me colocar num degrau acima ou melhor de você. Aleluia. Todos nós somos dependentes do agir de Deus nas nossas vidas. Todos nós precisamos que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: na verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu louvo a Deus pelo tema dessa campanha, porque hoje em dia é uma palavra escassa de se ouvir. Quem comete pecado é escravo do pecado. Aleluia. Quem vive pecando é escravo do pecado. Aleluia. É servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Senhor, nessa noite nos trouxe aqui para nos tirar da condição de servos do pecado e nos transformar em filhos. Ele quer te transformar em filho nesta noite. Ele quer fazer de você filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E quando nós lemos, nós olhamos a Bíblia Sagrada já a partir de Gênesis, aleluia, nós vemos que o pecado de Adão e Eva lá no Éden, aleluia, inaugurou, louvado seja o nome do Senhor, uma era de distúrbios na humanidade. Todos os distúrbios que acontecem hoje, que nós vivemos hoje, aconteceu por causa do fato lá no Jardim do Éden. Aleluia. O pecado cometido lá no jardim deu origem a problemas interiores. Aleluia. Que afetam a relação do homem com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Aleluia. Tudo por causa da desobediência. Tudo por causa do pecado, maldito pecado, raiz da maldição chamada pecado. Isso é uma raiz. E tem
fruto, isso dá fruto. E lastra. Aleluia. Ah, mas Deus amou o mundo de tal maneira. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Já parou para pensar se não fosse as misericórdias do Senhor? Se não fosse a misericórdia do Senhor. Estou falando tanto para cristão como para quem não é. Tu já pensou se não fosse o amor de Deus na tua vida? Tu já pensou se não fosse a misericórdia do Senhor? E isso não é porque nós somos bonzinhos, não. É só por conta da misericórdia. Favor imerecido eu não mereço, mas Ele me amou. Eu não mereço, mas Ele me amou. Por que que tu ama? Eu amo porque Ele me amou primeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda falando do jardim do Éden, nós descobrimos que por conta de tudo isso, aleluia, o Senhor olha para o homem com um olhar de misericórdia, irmãos, porque o Senhor, Ele tinha tudo para exterminar Adão e Eva ali. E nós nem estaríamos aqui nessa noite. O Senhor tinha tudo para acabar ali, mas o Senhor dá uma oportunidade ao homem. O Senhor dá uma oportunidade, aleluia, para ele mudar, para ele ser restaurado, para ele voltar de novo no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é a presença. Os cuidados do Senhor, o amor do Senhor, servir ao Senhor, adorar a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver que todos os acontecimentos ali no Jardim do Éden, né, que foi a partir dali que toda a dor começou. Aleluia. Nós vamos ver que por conta disso nós enfrentamos perturbações cruciais. Perturbações essas que nós cremos que, se o Filho do Homem nos libertar verdadeiramente, nós seremos livres. Aleluia. Se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E aí nós podemos enumerar várias perturbações, mas eu trouxe 3. Aleluia. E a primeira perturbação, aleluia, se chama pecado em si. Foi a primeira perturbação. Se chama pecado. Aleluia. E nós vamos ver em Efésios, capítulo de número 2, que Paulo vai dizer em sua carta aos Efésios que nós estávamos mortos, capítulo de número 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, porque o pecado é isso que ele faz, ele traz morte. O pecado, ele traz enfermidade mortal. Ele trouxe a enfermidade física, né? Hoje tem a morte por conta do pecado. E quem decide continuar no pecado está andando para o caminho da morte espiritual, que é o inferno. Aleluia. E nos diz Paulo, através da carta aos Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados em outro tempo, e vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Mas no comecinho do capítulo, do versículo de número 1, ele diz: porém ele nos vivificou. Porém ele nos vivificou. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos. Mas Ele nos vivificou. E se nessa noite você entrou aqui nessa condição, eu ainda estou, o Senhor te diz o seguinte: eu quero te vivificar nesta noite.
Eu quero trazer vida para ti nesta noite. Aleluia. Eu quero trazer transformação. Eu quero trazer, aleluia, renovação. O pecado trouxe enfermidades interiores e deformou a personalidade do homem. Aleluia. Impedindo a comunicação íntima entre Deus e o homem. Aleluia. E Adão sabia tanto disso que ele corre. E quando o Senhor chega no jardim, o que ele pergunta é: Adão, onde estás? Aleluia. Aleluia. E quando Adão chega, Adão já está ali coberto com aquelas folhas, como se o homem por si mesmo pudesse cobrir-se da vergonha que o pecado causa. O homem não tem jeito, o homem não consegue livrar-se do dano que o pecado causa. E o Senhor, querendo mostrar isso para Adão, acontece ali o primeiro sacrifício no jardim do Éden. Quando o Senhor sacrifica um animal e cobre ele com pelo, cobre ele com a pele do animal, apontando para o sacrifício da cruz no Calvário, apontando para Cristo, porque Ele é o Cordeiro vivo que desceu do céu, só para perdoar os nossos pecados, para cobrir as nossas vergonhas, porque o pecado faz isso, o pecado traz vergonha. O pecado, aleluia, nos coloca lá no lamaçal. Aleluia. Aí vem o Senhor Todo-Poderoso e diz: eu quero mudar este negócio. Eu quero mudar a tua história. Eu quero colocar em ti uma veste de santidade. Eu quero mudar, aleluia, a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem perde total comunhão com Deus, porque não tem como, aleluia, um pecador imundo ter comunhão com Deus. Só depois da purificação, só depois do perdão. Aleluia. E o homem perde a total, aleluia, intimidade com Deus, a ponto de, no Antigo Testamento, quando quisesse chegar-se a Deus, o homem em si, ele não tinha o direito de entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Mas ele dependia dos sacerdotes. Os pecadores traziam as suas ofertas, os seus animais, apresentavam aos sacerdotes as suas ofertas e eles entravam no Santo dos Santos. Mas mais uma vez entra em cena a misericórdia do Senhor. Mais uma vez, só porque Ele nos ama, igreja. Só porque Ele nos ama. Senhor Jesus, que estava morto, a palavra diz que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscita, o véu é rasgado, não da terra para o céu, mas do céu para a terra. Entende isso? Rasgou de alto a baixo, dando a nós livre acesso. E hoje eu posso, hoje você pode entrar no Santos dos Santos e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso ser restaurado por Ti. Senhor, eu preciso ser liberto por Ti. Senhor, eu preciso, aleluia, receber um novo nascimento. Aleluia. Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados. Você sabia que a única vez na Bíblia que tem festa no céu é quando um pecador se arrepende? Que coisa linda! Nós podemos, aleluia, provocar festa no céu.
Quando nós nos arrependemos de coração, tem festa lá. Aleluia. E eu creio que hoje é dia de festa. Eu creio que o Senhor marcou festa para esta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós continuamos lendo essa palavra e vemos ali que o homem, ele perdeu o seu livre acesso ao Senhor, com o Senhor, ele perdeu a intimidade com o Pai. Começam a surgir barreiras, começam a surgir traumas. Aleluia. Traumas que se tornam evidentes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A libertação do pecado, aleluia, ela envolve rejeitar a fonte e romper com a escravidão de Satanás. Rejeitar a fonte. Qual é a fonte do pecado? É a carne. A nossa carne é a fonte do pecado. A nossa carne, aleluia, é a fonte do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Romanos 8:5 vai nos dizer: porque os que são guiados pela carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. E aí vai uma pergunta para mim e para você nesta noite: quem é que está nos guiando? Quem que nós temos permitido nos guiar, a carne ou o Espírito? Quando nós ainda não temos um contato verdadeiro com o Senhor, quando a libertação ainda não chegou, aleluia, quem guia as nossas vidas é a carne. Louvado seja Deus. Quem guia a nossa vida é a carne. Aleluia. E querendo ou não, a gente vive para a carne. A gente faz a vontade da carne, porque a carne se inclina para as coisas da carne. A carne, aleluia, ela quer se alimentar. Aleluia. Mas lembra que eu falei que a fonte precisa ser rompida? A fonte, ela precisa ser cortada. Nós temos essa autoridade para dizer: eu não quero mais que a carne reine. Eu não quero mais que a carne me domine. Eu quero ser dominada pelo Espírito. Eu quero ser dominado pelo Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Outrora nós nos inclinávamos para as coisas da carne. Hoje nós estamos sendo convidados para nos inclinarmos para as coisas do Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Será que nós estamos fechando as fontes? Será que nós estamos tapando as brechas? Nós aprendemos que libertação primeiro ela começa dentro, para depois levar para fora. Aleluia. E nós estamos sujeitos, irmãos, a dar vazão à carne. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, aleluia, para nos lembrar que é necessário fechar a fonte. É necessário cortar a fonte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e buscarmos as coisas que vêm do alto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ou será que as brechas na nossa vida estão abertas, escancaradas? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas uma coisa é certa: se o Filho do Homem nos libertarmos, verdadeiramente nós seremos livres. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E outra perturbação. Aleluia. Louvado seja Deus, que o pecado trouxe foi a cegueira espiritual. O mundo está cego. Quem está no mundo está cego, não tem visão espiritual.
E uma vez que eu permito que o pecado ele venha me dominar, eu também entro na cegueira espiritual. Aleluia. A cegueira espiritual, ela nos impede de perceber aquilo que vai nos afastar do Senhor. Passa desapercebido. O negócio entra e faz morada. Quando a gente vai ver, a gente já está distante, ó, há muito tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando não se tem visão, nós caímos fácil nas armadilhas de Satanás. Aleluia. Quando não se tem visão, falta discernimento espiritual. Aleluia. Quando não se tem visão, nós temos facilidade para cair nas artimanhas. Louvado seja Deus. E é algo que quando a gente olha não tem nem como julgar. A gente percebe logo porque faltou visão. Porque quando tem visão, irmãos, a gente fica ligadinho e entende. É seta do cão. Quando a gente está ligadinho, a gente entende. Aleluia. Meu Deus. Quando a gente está ligadinho, a gente, ó, já percebe os passos. Ele está chegando, mas aquele não vai entrar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário a gente buscar visão espiritual. O Senhor te trouxe aqui hoje para te dar visão, para colocar colírio do alto nos teus olhos, porque Ele, aleluia, não quer que nós vivamos sem visão espiritual, cegos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando nós temos visão, Senhor, Ele nos dá entendimento. Aleluia. Quando nós temos visão, o Senhor nos dá autoridade. Aleluia. Para não aceitarmos qualquer sentimento. Olha só. Quando nós temos visão, o Senhor nos dá autoridade para que nós não venhamos aceitar ou permitir que qualquer sentimento ou situação venha nos aprisionar. Quantos estão aprisionados em momentos e em situações? Ah, mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor nos liberta para que nós venhamos ter experiências com Ele. Nós precisamos ter experiências com o Senhor, porque muitas vezes é através dessas experiências que outros lá fora vão se render a Cristo. Aleluia. Imagina eu vim do mundão, estou na presença dentro da casa do Senhor, mas eu não tenho nenhuma, eu não sei, eu não conheço o que é ter experiência com Deus, o que é ter experiência com Cristo. E de que maneira eu vou chegar lá fora e eu vou dizer, olha, aquilo que o Senhor fez na minha vida, Ele também quer fazer na tua. Eu era assim e assim, mas o Senhor me levou a viver uma experiência extraordinária com Ele. E Ele quer fazer isso na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira consequência, irmãos, aleluia, é a morte espiritual. O pecado, ele provoca morte espiritual. Aleluia. Louvado seja Deus. O pecado provoca morte espiritual. E eu vou ler aqui a última referência que está em Romanos 6:23. Aleluia. Que nos diz o seguinte, Romanos 6:23.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a... É isso que o pecado oferece, morte. Aleluia. É isso que o pecado oferece, morte. E quando aqui está falando de morte, não está falando de morte do corpo, porque, irmãos, uma hora ou outra a gente vai. Só tem dois caminhos: ou a gente vai morrer, ou o arrebatamento. Porque Jesus, ele pode, aleluia, o Senhor, ele pode nos chegar primeiro. Esses dias eu ouvi um pregador dizendo o seguinte: nós estamos numa fila invisível, onde não sabemos a hora que a nossa ceia vai ser chamada. Chegou a tua hora. Tá, fui. Meu Deus! A gente fala assim, mas é sério, irmãos. Quantas pessoas do nada aí, irmãos, estão tendo infarto? Jesus chamou. Eu estou falando aqui, irmãos, de infarto, mas não é gente de idade não, tem jovens. Mas o fato é como eu vou estar na hora que Ele me chamar. Como é que tu vai estar? Como é que eu vou estar? Porque o que o pecado tem para minha vida é morte eterna. Mas o dom gratuito do Senhor é vida eterna. Aleluia. Ah, mas para ter vida eterna eu tenho que aceitar a Cristo como Salvador da minha alma? Tem. Não tem outro caminho, tem que aceitar a Cristo. E o negócio é tão sério que a Bíblia diz assim: olha, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha, Pai, Ele aceitou. Coisa linda, imagina, irmãos. Escreve o nome dele aí no livro da vida. Antes, irmãos, porque quando Cristo não mora em nós, o nosso nome, né? O nosso não, está repreendido em nome de Jesus. Quando nós não temos Cristo dentro de nós, aquele que não tem Cristo, irmãos, dentro de si, o nome está no livro da condenação, sim. Está. Mas quando nós o reconhecemos como Salvador da nossa alma, irmãos, olha que coisa linda. Olha que poder que esse Deus tem. Tirar o nome do livro da condenação e escrever o nome no livro da vida. Aleluia. Aí lança sobre nós uma responsabilidade: manter o nosso nome lá até a volta de Cristo. Aleluia. Porque a palavra diz: e aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E manter o nome escrito no livro da vida não é fácil para ninguém. Eu já tô aqui, aleluia, te alertando. Se você entregar a tua vida para Cristo, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E o primeiro gigante que tu vai ter que enfrentar vai ser a tua carne. A carne vai dizer: vamos lá, e o Espírito vai dizer: não vai. A carne vai dizer: vamos fazer, e o Espírito vai dizer: não faça. Aleluia. A carne vai dizer: tem problema não. E o Espírito vai dizer: não se esqueça que o teu nome está no livro da vida, hein? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a morte espiritual, ela é mais devastadora do que a morte física. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse nos traz o nome de uma igreja chamada Sardes. E o Senhor diz o seguinte: tem fama de que vive, mas estás... Olha isso, gente. Está de pé, está vivendo, está andando, está caminhando, está fazendo e acontecendo, mas espiritualmente, ó, está morto. Mas Deus, Ele é tão bom, o Senhor, Ele é tão bom que Ele quer dar vida. O Senhor, Ele quer dar vida. Porque o Senhor não
não deseja que eu e você vivamos uma vida de aparência. Aleluia. Quantas vezes eu, quando eu estava no mundo, perguntavam para mim: e aí, tudo bem? E eu dizia assim: tá tudo bem. Mas só eu sabia do estrago que estava aqui dentro. Só eu sabia da mortandade que estava reinando aqui dentro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor enviou teu filho para viver, para morrer na cruz do Calvário por mim, para repreender toda a morte da minha vida, morte espiritual. Aleluia. Para nos dar vida. Ele assumiu o nosso lugar de maldição, porque a cruz não era para ele. A Bíblia diz: maldito todo aquele que morrer na cruz do madeiro. E ele se fez maldição por nós. Que amor é esse, igreja? Que irmãos, que amor é esse? Que nos amou quando a gente ainda estava nesse mundão afogado, afundado. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você esteja desse jeito, afundado no pecado. Mas eu quero te dizer uma coisa: Ele te ama. Ele te ama. E tem gente que diz que Ele te aceita do jeito que você é. Não. Ele te recebe do jeito que você é, mas aceitar não. Porque se Ele aceitasse, Ele não transformaria a nossa vida. Ele te aceita do jeitinho que tu é. Deus está falando nessa noite, aqui dentro e lá fora. Do jeitinho que tu é. O inimigo diz assim: quem é tu? Tu faz, tu acontece. Eu sou amado. Porque quando o Evangelho declara que Deus amou, o Evangelho não declara que o Senhor amou aos pastores de tal maneira que deu seu único filho para morrer. Ah, o Senhor amou só quem já está dentro da igreja. O Senhor amou o mundo. E o que tem no mundo de bom? Né? Perguntaram assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí eu pergunto nesta noite: o mundo tem alguma coisa boa, irmãos? Tem não. Eu já estive lá. Tem não, irmãos. Tem ilusão, tem mentira, tem falsa alegria, falsos prazeres. Aleluia. Tem engodo, tem falsidade, tem mentira. Aleluia. Tem aquele: ó, tamo junto. Mas quando tu mais precisa, é isso que o mundo oferece. Aleluia. Tamo junto só enquanto tu tem para me oferecer. Depois que tu não tem nada, te vira, dá teu jeito. Mas com Jesus é diferente. Ele não te pede nada em troca. Ele só te pede que tu renda o teu coração a Ele, que tu te entregue, aleluia, em espírito, em verdade. E é por isso que a Bíblia nos convida: venha como está, mas nos dá a certeza de que não permaneceremos do mesmo jeito que nós estamos. Aleluia. Porque quando o Senhor entra, Ele faz uma lavagem dentro de nós. Ele faz uma mudança radical. Ele faz em nós o avivamento. Ainda que precise soprar. Aleluia. Porque às vezes a gente vem para a presença do Senhor e pensa que vai ser calmaria, e de repente o Senhor começa a soprar de lá, o Senhor começa a soprar de cá, aleluia. Mas tem ventos que vêm para consertar, tem ventos que vêm para endireitar.
Lembra quando Ezequiel foi levado ao vale de ossos? Ezequiel dá ordem ao vento: sopra dos 4 cantos, ó vento, sobre esses ossos. E o vento começou, ó. E enquanto o Senhor soprava o vento, a vida foi entrando. A vida foi, então vai ser fácil, mas a decisão é minha e tua. Aleluia. O pecado, o mundo, ele oferece atrativos, mas Deus, ele nos oferece libertação. O Senhor nos oferece vida eterna. Se pois o Filho do Homem vos libertar, ele não está falando de Pedro, ele não está falando de Maria, de Tiago, de Lucas, de Mateus, não. Está falando do Filho do Deus vivo. A obra que nós ansiamos, só Ele pode fazer. E se Ele verdadeiramente nos libertar, porque existem, aleluia, pessoas que dizem viver libertação, que não é uma libertação verdadeira, irmãos. Porque quando o Senhor Jesus liberta, Ele liberta de verdade. Ele tira mesmo, Ele faz mesmo. E a palavra é clara, se verdadeiramente, se, olha que coisa, se, ainda tem o se no começo, né? Será que nós temos deixado Ele nos libertar de verdade? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando Ele nos liberta, irmãos, olha que coisa linda, todas as cadeias caem por terra, todas as prisões caem por terra. E assim como a morte espiritual é pior do que a morte carnal, as cadeias invisíveis são piores do que as cadeias visíveis. Porque cadeias visíveis o homem pode libertar, mas cadeias invisíveis só o Filho do Homem pode libertar. Cadeias invisíveis nas mentes, no coração, no interior. Aleluia. Cadeias que só Ele vê, e Ele nos trouxe aqui, Ele te trouxe, Ele me trouxe aqui nesta noite, para deixar que Ele venha nos libertar. Então deixa Ele te libertar nesta noite. Deixa Ele tocar na tua vida nesta noite. Tenha vergonha não. Sabe o que é vergonha? É eu continuar vivendo do jeito que eu estou. Vergonha é eu aceitar, aleluia, continuar sendo envergonhada pelo adversário. Isto é vergonha. Quando a palavra me diz que eu posso ser livre. Você sabe o que é ser livre? Eu sou livre. Ser livre não significa que os maus momentos não vão vir. Vão vir. As dificuldades vão vir, as enfermidades vão vir. Mas coisa boa é a gente não se sentir aprisionado por conta das circunstâncias. Aleluia. E aí, Paulo e Silas, como é que tá? Estamos acorrentados, estamos algemados, presos, literalmente, pés e mãos algemados. Vai ser fácil não. Você aceitar a Cristo na tua vida, no teu coração, não vai ser fácil. Momentos difíceis vão vir sim. Aleluia. Olha, estamos aqui algemados e levamos algumas chibatadas. Aleluia. O corpo está sangrando, literalmente, mas quer saber de uma coisa? O corpo está doendo, mas o Espírito está livre. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Nós somos libertos. Aleluia. Quando o Senhor entra, Ele nos dá autoridade, liberdade, para não aceitar que as circunstâncias venham nos acorrentar. E talvez você tenha entrado aqui nesta noite assim,
acorrentado por alguma situação, algemado, limitado. Talvez você que está ouvindo essa palavra, aleluia, esteja assim desse jeito. Mas o Senhor esta noite, aleluia, Ele está me dando e Ele está te dando uma oportunidade, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de oportunidades. E oportunidades precisam ser aproveitadas. Aproveita essa oportunidade. Aleluia. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que é que tens preparado? E para quem será? Então essa noite o Senhor está nos dando a oportunidade de tomar uma posição diante dEle, de tomar uma decisão e dizer: eu não, a partir de hoje, eu não aceito mais. Eu não aceito mais que o diabo venha agir na minha vida, no meu casamento, na minha casa, na minha família. Esta noite o Senhor está me dando, te dando a oportunidade de dar um basta. Chega! Eu quero que verdadeiramente o Filho do Homem me liberte. Eu quero experimentar esse negócio. Então não deixe passar essa oportunidade, não. Entregue a tua vida para Cristo hoje. Entrega a tua vida para Cristo hoje. Entrega hoje. Mas não entrega com medo, não. Entrega com esperança. Eu vou entregar minha vida com Cristo com a esperança, aleluia, de que Ele vai entrar, Ele vai fazer morada. Aleluia. E eu faço uma pergunta aqui para os irmãos que já foram morar em uma casa. Eu aluguei uma casa, ou eu comprei uma casa. Quando nós alugamos uma casa ou vamos morar em uma casa, nós não aceitamos nenhum intruso lá dentro, amém? E o Senhor também é assim. Quando permitimos que Ele entre, se tiver algum intruso aqui dentro, Ele bate em retirada. Ele tira. Ele dá ordem para sair. É como se Ele dissesse: pode sair, porque agora a casa é minha. Porque agora essa vida é minha. E Ele vai moldando, Ele vai purificando, e Ele vai tirando as impurezas, e Ele vai fazendo um vaso novo, e Ele vai tirando toda impureza, toda sujeira, só para a glória do nome dEle. Aleluia. Aí tu passa na rua, alguém olha e diz assim: e aí, cara, o que foi que aconteceu? E a resposta vai ser qual? Foi Jesus. Foi Jesus o Nazareno. Amém, igreja? Amém? Glória. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Sei que foi uma coisa rápida, mas o Senhor falou muito no meu coração através dessa mensagem. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo Ele continue falando ao teu coração. E eu repito mais uma vez: aproveite a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, despede o pessoal lá. Louvado seja o nome do Senhor. Me despedindo aqui do pessoal que está online. Que o Senhor abençoe a tua vida. Que o Senhor abençoe a tua vida. Aleluia. Que a paz do Senhor inunde o seu lar. E se você, aleluia, mesmo online, desejar abrir a porta do teu coração para Cristo entrar, aleluia, dá um sinal aí, aleluia, faz aí um comentário, com certeza, já já alguém vai estar conversando contigo, te respondendo, orando por você, amém? Que o Senhor lhe abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.